E aí? Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo ao vlog diário do Nino Denani, aquele momento em que a gente senta pra conversar de espiritualidade, espiritualismo, cultismo, magia, todas essas coisas que estão envolvidas. Matt Smith aí, malucão aí, 100% edição, sem corte, sem física quântica nenhuma. E só os fortes lá do Telegram entenderão essa. Beleza, creusas? Como é que vocês estão aí? Eu tô de boas aqui, hoje eu não sei nem se é quinta ou se é sexta. Hoje é quinta, Ded? Sexta-feira, sexta-feira aí, ó. Sexta-feira, véspera de sábado, dia do Happy Hour, dia internacional do Happy Hour, né? Como diria o professor Clóvis de Barros, não sei muito bem por que o Happy Hour só acontece na sexta-feira. O happy é happy, você devia ser happy mais vezes por dia, né? Por semana. Mas, tamo aí, notaram que eu tô meio desanimadinho hoje? Por quê? Porque ontem eu bebi. Né? Coisa de tio Nino. Bom, vamos para as perguntinhas de vocês. Eu não quero ficar aqui enchendo os pacovados de vocês muito tempo, não. Ah, uma coisinha importante. Se vocês gostam do canal, gostam da coisa que a gente faz aqui, compartilhe os vídeos pelas redes sociais, tá? Porque isso ajuda a gente. Eu não tô atrás de inscrito mais, tá? Eu tô num nível que tá ótimo. Pra mim, 2000, a gente conseguiu juntar aqui no canal, acho que os inscritos mais legais do YouTube brasileiro. Porque, por incrível que pareça, os inscritos daqui, eles são pessoas que conseguem discutir, conseguem ouvir, conseguem falar educadamente com as pessoas. E isso é muito raro da gente ver, né? A maioria das pessoas que vêm aqui são pessoas já adultas. Então a discussão consegue ocorrer de uma forma muito boa. Eu acho que isso é excelente. Mas, quanto mais pessoas estiverem vindo aqui no canal, mais perguntas a gente tem. Mais informações a gente troca e essas coisas todas, isso aí funciona pra todo mundo, né? Porque eu acabo aprendendo com vocês e vocês aprendem comigo, como eu falo nos vídeos de quarta. Além do que, agora, mais pessoas a gente terá pra mandar aqui as informações pra fazer os mitos lá, né? O Desmistificando lá, que é o nosso novo timeline, o nosso novo grupo de vídeos, eu esqueci como é, playlist de vídeos que a gente tá criando aqui. Então, compartilhe na rede social de vocês os vídeos, Instagram, Facebook, Twitter, pra gente ter mais pessoas fazendo perguntas, beleza? Vamos lá. Olá, Nino, tudo bem? E você? Um médium pode se tornar obsessor de seu guia? Como, por exemplo, dependendo do trabalho do guia na vida pra tudo? Se sim, poderia falar sobre isso? Obrigado. Cara, na verdade eu acho que isso é bem comum, na verdade, né? Pode sim, cara. A gente, na verdade, a gente, o ser humano, né? Nós temos mania de nos apoiar tudo, de apoiar tudo da nossa vida em outra pessoa, tá? Isso é meio... Eu acho, na verdade, que isso é meio que define o sucesso, sabe? Porque quando você começa a prestar atenção, a ver que não tem outro para sua vida, você começa a pegar as rédeas da sua vida para você, você começa a controlar a sua vida, sabe? Enquanto pessoas tiverem sempre um bode expiatório para as coisas que acontecem na vida, sempre vai ser um fracasso a vida. Então você pode ver pessoas, eu não tô querendo, eu vou dar um geralzão, você pode ver pessoas religiosas, seja qual for a matriz religiosa dela, tá? Geralmente são pessoas que são muito simples, pessoas que são ignorantes no sentido de estudo, de escolaridade. Elas depositam na mão de entidades metafísicas o controle da vida delas. Então, se não acontece tal coisa é porque Deus não quis, ou se tal coisa acontece foi porque Deus quis. Se ela se curou, não é porque o médico mexeu, é porque é graças a Deus. Essas coisas todas. Então aí você fica um refém de terceiros. E mesmo se você não é crente nesse sentido de acreditar em Deus, né? Não crente no sentido de ser de uma religião evangélica, mas crente no sentido de acreditar em Deus.
mesmo quando você não é assim, as pessoas tendem a sempre colocar a culpa das coisas que acontecem na vida delas no outro. Então, se eu não ganhei uma promoção, é porque o outro me puxou o tapete. Se eu bati o carro, é porque o outro parou o carro de repente. Então, sempre tem essa desculpa, sabe? A que eu mais gosto: se eu sou mal educado com você, é porque você é mal educado comigo, né? Se eu só dou respeito a quem me respeita. Isso é entregar na mão de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa, as rédeas da sua vida. E aí depois você não pode reclamar que sua vida não acontece, porque na verdade, do jeito que você quer, porque na verdade você tá dando para outros a primazia de fazer a sua vida. Então essas pessoas vão fazer a sua vida do jeito que elas quiserem, né? Eu sempre acho muito engraçado essa relação, porque pra mim, é claro, eu também já passei por isso, né? Eu não posso falar, eu já nasci assim. Mas pra mim é tão nítido hoje em dia a relação de que eu faço na minha vida o que eu quero fazer dela, e não preciso esperar outras pessoas quererem pra isso. Pra mim é tão nítida essa relação que fica esquisito quando eu vejo pessoas agindo de outras formas. E eu vejo isso muito no Facebook, muito no Facebook. Muitas pessoas me procuram falando sobre isso, dando a entender sobre isso. E pior ainda são aquelas pessoas que falam assim: olha, Nino, eu não sou assim, mas... E aí conta a história, e na história você vê que na verdade ela é, sabe? Porque aí a pessoa, você percebe que a pessoa não tem nem capacidade intelectiva de perceber o erro que ela está fazendo, assim. Então é bem complicado lidar com esse tipo de gente. De novo, tá? Eu não tô falando que essas pessoas são impossíveis, né? Uma hora a tendência é que essa pessoa, porque, né, aprenda, espero eu. Mas essa é mais uma, ser obsessor do seu próprio guia é mais uma das formas de você terceirizar problema. Porque na verdade o que acontece? Quando você depende da palavra do seu guia para tudo, como está falando aqui, ou depende das ações do seu guia para tudo, você está entregando na mão de um terceiro a sua vida, depois você está reclamando o que ele está fazendo. Só que nesse caso é ainda pior, né? Porque é o seu próprio guia, então você tem... Eu não sei explicar, cara. É muito ruim, tá? Infelizmente a maioria das pessoas que vão pro lado espiritualista, eles atuam assim, né? A maioria das pessoas dão pros seus guias a primazia sobre suas vidas. Eu já falei algumas vezes aqui, eu também fui assim no começo da minha vida da Umbanda, tá? Embora eu seja muito cético e o meu fato de ser assim era muito mais leve do que outras pessoas normalmente são, justamente porque eu sou teimoso, então eu gosto de eu fazer meus erros, né? Mas eu também, às vezes, ia tomar passe com um guia e o guia me dava XY, e eu ficava acreditando naquilo e tal. Hoje em dia, lá na casa da avó, eu já contei pra vocês algumas vezes, os guias, eles outorgam na gente as responsabilidades. Então, raramente um de nós, dos mais velhos, né, que hoje em dia é a Ana, eu, Dadá, a Marisa e Marina. A Marina também, só que a Marina entrou no passe há pouco tempo, mas ela está com a gente há muito tempo. Raramente nós entramos nesse tipo de processo. Raramente a gente pede, por exemplo, alguma coisa para o guia, porque a gente gosta de nós mesmos fazermos os nossos erros, de nós mesmos corrermos atrás das nossas coisas. E os guias foram incentivando esse processo na gente. Eu acho que isso é fruto de ignorância, na verdade, viu? Sem querer zoar as pessoas. Mas eu tava até rolando uma conversa no Telegram agora, no grupo do Telegram do canal. Aliás, se você não faz parte, eu vou deixar o endereço aqui embaixo. Que o pessoal tava falando a respeito de Deus. E o Daniel, que eu chamo de Linguísticas, que ele tem um sobrenome impossível de pronunciar, ele estava comentando que ele fez parte de uma determinada denominação evangélica por muito tempo,
E ele estava comentando a respeito da escravidão. A escravidão consentida, né? Que é exatamente você entregar na mão dessa entidade metapoderosa, Deus, toda a orquestra da sua vida. Eu estava comentando sobre isso, eu achei bem bacana. Eu gosto quando o Daniel conversa sobre o passado dele, porque ele traz sempre muitas lições de cunho psicológico dos que estavam envolvidos. Bom, espero ter respondido aqui, né? Foi uma resposta de 10 minutos. Nina, as emoções do magista influenciam na magia, encantamentos e etc., podendo deixá-la mais forte ou podem atrapalhar o trabalho? Existe uma relação magia-emoção? Grato pela ajuda. Tudo de bom. Tudo de bom. Existe sim, brothers. Ou moça. Não sei quem foi que me escreveu isso. Existe sim, cara. Cadê a pergunta? Emoções do magista. Existem. Tem alguns estudos, inclusive, sobre isso no campo do ocultismo, tá? Que eu, logicamente, não vou indicar pra vocês, né? Porque é um livro e eu não gosto muito de indicar livros. Na verdade, eu tô refazendo, na verdade assim, eu tô fazendo algumas pesquisas pro Ocultaria, pra palestra que eu vou dar lá, e eu vou dar uma palestra sobre a mente, né? Sobre a influência da mente na magia, a influência da mente na vida do magista, essas coisas todas. Então eu tava lendo alguns tomos, retomei algumas leituras, e entre elas eu tava lendo esse livro específico. E é maravilhoso quando a gente faz isso, cara, porque tem muita coisa que hoje em dia eu aplico no meu cabedal de conhecimentos que tá lá expresso no livro. E são coisas que muitas pessoas não gostam. E é um livro super famoso no meio ocultista, né? Então eu tava lendo e dando risada esses dias aí, porque eu falei, olha, esse cara fala isso, mano. E o Nino, que é o Zé da esquina, também fala isso, só que acho que as pessoas não leem. Mas tem sim, tá? Quando você faz uma magia de ataque, por exemplo, você vai atacar alguém. Se você tiver carregado de ódio, sua magia tende a funcionar melhor. E o contrário é verdadeiro. Dependendo da defesa que você vai fazer, às vezes se carregar de ódio funciona bem, tá? Então as emoções sim funcionam, interferem aí. Salve, tio Nino! Me surgiu uma dúvida esses dias. Aliás, a Ana vai fazer, pelo menos que ela estava me falando, que o tema da palestra dela lá no Ocultaria vai ser sobre emoções. Ela tá no fone de ouvido, não tá me ouvindo. Vai ser sobre emoções. Então, sobre emoções na magia. Salve, tio Nino, me surgiu uma dúvida esses dias. Qual a função da pipoca nos terreiros / rituais de Umbanda? Seria uma oferenda assim como galinhas, cigarros, etc. Ou tem outro significado? Grande abraço. Brother ou moça, eu vou falar pra você dar uma zapeada no canal da Ana. Eu vou deixar aqui Espiritualidade em Movimento e perguntar isso pra ela, porque ela é muito melhor de explicar isso do que eu, tá? Eu vou explicar, logicamente, aqui pra você não perder seu tempo, mas a Ana vai te explicar melhor. Porque isso daqui é uma ferramenta dentro de um rito de Umbanda. E eu saí da Umbanda há muito tempo. Na verdade, eu abandonei os paradigmas umbandistas muito antes de eu sair da Umbanda. Entendeu? Então eu esqueci. Mas é assim, esqueci, né, do fundamento. É assim, basicamente, a pipoca ela é oferecida pro Deus, né, pro Orixá, que representa as pestes, né? Ele é o dono das pragas, das pestes, no sentido de doença, né? Então, sarampo, catapora, peste negra, né? Acho que é Baluaê, porque tem a Baluaê e o Mulu, eles são muito próximos, mas são diferentes. Eu acho que os dois batem pipoca, mas a pipoca geralmente é de Abaluaê. Abaluaê é o senhor das doenças, né? O senhor das moscas. Então a pipoca ela representa o chicken pop, né? As chagas, a doença, porque ela tem formatinho de bolinha que explode, sabe? Pra quem já teve catapora e já coçou aquela porrinha lá, sabe o que eu tô falando, né? Ou quem tem espinha, né? Quando você parece uma pipoca. Enfim,
O sincretismo é meio esse, é pra lembrar a gente que parece que é do que a gente tá falando alguma coisa a respeito do senhor do Jomboaê, essas coisas todas, tá? É um signo para aquilo. Mas, de novo, pergunta no canal da Ana que provavelmente ela explica melhor do que eu, tá? Nesse caso de Umbanda, meu, ela é bem melhor que eu. Salve, Tio Nino, me surgiu... Não, isso aqui já foi. Grande Tio Nino, salve, salve. O que é gnosticismo e quais obras você pode me recomendar a respeito? Brother, eu não recomendo obras, eu não recomendo livros, tá? Eu já expliquei a respeito disso num vídeo muito antigo. Eu acho que eu vou ter que fazer outro vídeo a respeito. Eu não recomendo livros, tá? O gnosticismo, ele é uma filosofia, digamos assim, surgida nos primórdios do cristianismo, que leva em conta para a explicação do fenômeno cristão outras coisas que não são os evangelhos canônicos. E outras coisas mesmo, tá? Quando a gente está falando de gnosticismo, a gente vai explicar o fenômeno Cristo a partir de informações que os evangelhos canônicos não contêm e nem a história da Igreja Católica, né? Então o gnosticismo vai ver Jesus, por exemplo, não como um homem, né? Toda a história de Jesus não aconteceu porque ele era homem, aconteceu daquele jeito porque ele era um espírito, por exemplo, tá? Então o gnosticismo é uma filosofia de estudo do cristianismo primitivo, surgiu junto com o fenômeno cristão, tá? Só que de um outro lado. Capite? Antes de tudo, parabéns mais uma vez. Muito obrigado, pessoa. 16. Esse em especial foi pessoalmente esclarecedor. Ah, não recebi notificações desse vídeo, embora outros canais na mesma hora recebi notificação. Enfim, robozinhos. Algumas pessoas têm me reclamado. Sabe o que eu descobri? Porque às vezes eu uso isso. Eu subo o vídeo. Quando a gente sobe o vídeo, a gente tem a opção de deixar o vídeo em 4 formas diferentes. Uma é publicada, público. Tem a não listado, que o vídeo está publicado, mas não aparece nas listas. Então só quem tem o link vê. Tem o privado e tem um programado. Você programa para uma determinada data ele ser publicado. Eu às vezes subo o vídeo, coloco no privado para eu dar uma olhada nas coisas, colocar os cards, essas coisas todas. Quando eu subo o vídeo no privado, na hora que eu tiro do privado, ninguém recebe notificação. Isso eu já percebi, talvez tenha sido isso, tá? As pessoas ficam bravas, pois suas crenças são abaladas e não gostam de serem contraditas. Não entendem que ser corrigido é sinal de aprendizado em dobro, pois aprendem que aquilo era equivocado e que há outras formas além dela. Falando em mitologia cristã, como enfurecer a maioria dos cristãos da mesma forma que tu disse em outro vídeo, existem aqueles que acreditam, discordam e entendem a piada. Sendo assim, tomar coisas que não entendemos ou não acreditamos como metáforas a serem entendidas é um caminho útil para o conhecimento, aprendizado? Sobre qualquer coisa, aliás? Tá, entendi. Não. Ele está perguntando o seguinte: dentro de por exemplo, da Bíblia, tem certas coisas que a gente não entende. Eu pegar essas coisas e assumi-las como metáfora, ajuda o meu aprendizado? Não, tá? O que você tem que fazer, na verdade, se você está lendo uma coisa que não entende, você vai atrás do porquê está sendo dito aquilo, tá? Como eu falei no vídeo das 7 coisas que um magista precisa, a primeira coisa que você precisa é estudar português e história, porque você tem que pegar os livros e interpretá-los à luz do povo que o escreveu, sacou? Então, por exemplo, né, fala lá que Jesus morreu na cruz. Aí você fala, pô, eu não acredito nessa história de Jesus morrer na cruz. Você não pode assumir isso como metáfora. Primeiro você tem que ir atrás da informação. As pessoas eram crucificadas naquela época. O Império Romano tinha hábito de crucificar pessoas. A gente tem alguma informação que diga que foram crucificadas aquelas pessoas? Então primeiro você procura tudo isso, você esgota as possibilidades. Esgotando as possibilidades, se você não chegou a uma resposta, aí você pode começar a pensar em assumir isso como metáfora. Tá? Mas primeiro você tem que fazer todo esse batimento histórico aí. Senão você vai começar a fazer cherry picking, que a gente chama. Você vai começar a pegar as informações só as informações que você gosta. E aí você vai montar uma mitologia sua. Que não é errado, mas eu não indicaria. Sacou? É errado crer que Deus seja uma energia, força não dotada de personalidade, o que justificaria
o mito da consciência suprema una? Cara, depende do seu paradigma aí, cara. Eu acho que você não tem que assumir... Porque eu acho que se você assumir Deus como uma energia e falar que ela não é dotada de personalidade, então ela para de ser Deus. E passa a ser outra coisa, entendeu? Mas vai da sua mitologia, se quiser, tudo bem. Se as egrégoras são resultados de energias, de pensamentos e crenças que tomam forma, se determinada crença deixar de existir, a egrégora associada a ela para de existir também? Sim, com o tempo, tá? A energia de uma egrégora, como a energia de qualquer coisa, ela vai se esvaindo, né? Na verdade, não é que ela vai se esvaindo, a egrégora vai se mesclando a energia do todo, a energia do meio onde ela está inserida. Então, uma hora essa energia esgota, ela se solta toda. É como se colocar um bloquinho de gelo dentro da água. Esse bloquinho de gelo é a sua egrégora. Se você deixar de congelar o bloquinho de gelo, uma hora ele vira água também. Ele dá um exemplo aqui depois. Peraí. Por exemplo, suponhamos que houve um deus grego-egípcio que ainda não conhecemos por algum motivo. E essa ideia deixa de existir, pois não há quem pense nela ou segue a teoria do mundo das ideias, em que os aspectos se moldam para continuar a existir por outro nome e forma, pois isso é uma limitação do mundo físico-material. Desculpa, textão, boa semana. De maneira alguma, não era textão, hein? Mas eu acho que eu expliquei na resposta da outra, né? Que não, ele não fica aí e ganha outro nome, né? A egrégora vai se esvaindo, deixando de existir. Tal qual o gelo vai deixando de ser gelo quando você coloca ele na água. Beleza? Acho que é isso. Vou ali dar uma bitoca na minha esposa, que ela acabou de levantar, tá de camisola, e eu acho ela muito linda quando ela tá de camisola. Eu tenho muita sorte. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Aliás, um ótimo fim de semana. Não exagerem na bebida. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Não exagerem na bebida, por favor. E partiu Ocultaria.